Obrigada pelo convite, não é? O Grupo GPS desconhecia, através de Ti, Vitória, fiquei a par do grupo, portanto, obrigada por esse convite, não é? Eu vou falar aqui um pouco sobre a minha jornada em Portugal, nesse Fórum Internacional de Conhecimento e Ciência. Muito prazer, eu me chamo Ana Alneide Brito Vasconcelos, sou fisioterapeuta especialista em oncologia e mestre em cuidados paliativos. Portanto, quem nunca pensou em imigrar do Brasil, no caso, não é? Migrar não é fácil, tem as suas dificuldades, tem os seus prós, tem os seus contras. Então, é um período muito adaptativo, sobretudo logo no primeiro ano. O primeiro ano é muito difícil, mas depois algumas coisas vão pesando e vale a pena, em alguns casos. Fiquem à vontade para fazerem perguntas, tá bom? Portanto, minha vida acadêmica começou em 2019. Para quem não está me enxergando, eu estou ali. Começou em 2019. Essa foi a minha cerimônia do jaleco, quando eu iniciei a minha graduação. Me formei no ano de 2019. Logo após eu me formei no final de 2019, no início de no final de 2019 para 20, depois logo iniciei como preceptora na Universidade da Amazônia, a universidade ao qual me formei. Trabalhava na preceptoria, tinha 3 turmas de preceptoria de segunda a sexta, depois minha agenda era muito cheia, de manhã estava numa clínica, à tarde ia para a UNAMA, onde eu ficava ajudando a coordenadora do curso na secretaria acadêmica, e depois ia para as minhas 3 turmas de preceptoria, todos os de segunda a sexta, no caso, não é? Nos dias úteis. Prestei prova, então, para a residência, na época. Queria muito fazer residência para oncologia, no Barros Barreto. Não passei, mas na mesma época também me inscrevi para o mestrado, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, aqui em Portugal. Não esperava passar na residência, mas o destino me colocou para o mestrado. Então, eu passei no mestrado, foi na mesma semana, saiu o resultado da residência e saiu o resultado do mestrado. Talvez, se eu tivesse ficado para a lista de repescagem, eu poderia ter entrado, mas eu vim para Portugal e fazer o meu mestrado. E foi assim que eu vim para Portugal. Já tinha aqui família, já conhecia Portugal, não vim com uma mão na frente e outra atrás, já sabia muito como era a realidade educacional aqui e da realidade da saúde pública, sobretudo da minha área, que é a fisioterapia. Mas uma coisa é nós sabermos da realidade, outra coisa é você estar naquela realidade, então é muito diferente. Aqui sou eu, quando terminei o meu mestrado, no dia da apresentação do meu mestrado. Aqui eu tenho a minha orientadora, a que está na ponta, que tem a manguinha amarela. Depois, o que está do lado, esse senhor é o professor catedrático Rui Nunes. Ele que é o responsável pela Faculdade de Medicina do Porto, não é? E ele também é um dos responsáveis pela Comissão de Bioética daqui de Portugal. Depois, essas outras 2 também foram minhas professoras no mestrado, são médicas, e depois eram parte da minha banca. Aquele senhor lá atrás é um professor brasileiro que foi convidado também para a minha banca da defesa do mestrado. O meu tema, não é, de defesa, foi a atuação da fisioterapia na promoção da qualidade de vida em pacientes oncológicos dentro do contexto hospitalar ao qual eu trabalho. Atualmente, eu trabalho dentro de uma
dentro de uma IPSS, aqui se chama IPSS, parte governamental e parte pública, parte governamental pública, não é, e parte privada, e eu trabalho dentro das redes dos cuidados continuados integrados. O que é isto? É uma rede onde aquele paciente que entra na terceira via da saúde pública, ou seja, entra na emergência por algum AVC ou por outra coisa, necessita depois de uma reabilitação. Então, é dividido em 3. Eu já trabalhei nas 3 instâncias, atualmente eu trabalho na longa duração, que é mais voltada para os pacientes, que é a minha área, que são oncológicos e que já estão em paliativos, não é? Mas eu trabalhei nas 3 instâncias, que a primeira, o paciente fica 30 dias, tem uma fisioterapia, uma reabilitação intensiva, que nós chamamos de convalescença, e depois temos a média, onde o paciente sai dessa convalescença e vai ficar mais 3 meses nessa média duração, e também tem a reabilitação também de forma intensiva por 3 meses, e depois, caso não consiga, vai para uma longa, que é para manter aquilo que ele tem, até depois ter um destino de alta, que esse destino de alta, aqui é muito comum eles irem para lar, não é? Lar de idosos. Aqui é muito, muito comum ver lar de idosos. Inclusive, aonde eu trabalho é um complexo onde tem o hospital, depois tem o complexo das unidades, que é anexo ao hospital, e também tem 2 lares que também são anexos ao hospital. Então, tudo isso pertence à Santa Casa de Misericórdia de Vila Verde, que é onde eu trabalho. Portanto, eu me apresentei de forma curricular. Esse é o meu currículo. Mas, quem é a Ana? A Ana é filha desta senhora, da dona Raimunda, e esses 2 são os meus irmãos, não é? Também tenho esses meus filhos de 4 patas, a Joana e o Afonso, é uma coelhinha e um cão que eu adotei aqui, apareceu na casa do meu avô com a minha tia há 2 anos atrás, isso, no domingo de Páscoa. Então, adotamos ele. Sou apaixonada por arte, adoro ler, sobretudo adoro ler sobre autoconhecimento e sobre nutrição. Sou apaixonada por nutrição. Já pensei em fazer uma faculdade de nutrição, mas penso 2 vezes. Prefiro ler, ver artigos científicos e ficar a par da diversidade nutricional e o tipo de culturas que envolvem a nutrição. Adoro viajar, amo viajar e conhecer culturas diferentes, observo muito as pessoas. Essa foto foi tirada no Marrocos, em setembro do ano passado. Aqui sou eu me aventurando no caminho de Santiago, é um caminho muito comum que as pessoas fazem aqui em Portugal. Esse foi o caminho português que eu fiz, foram 4 dias caminhando, fui sozinha, normalmente as pessoas vão em grupo, mas eu fui sozinha, ali tem uma concha atrás da minha mochila, todos os peregrinos andam com essa concha. Esse dia foi o dia mais difícil da minha caminhada, eu já tinha andado mais de 40 quilômetros, mas quero fazer outra vez, quero fazer agora o próximo caminho de Santiago, só que é o caminho francês, é o que sai da França. Mas aí leva muitos dias, eu tenho que me programar. Fui para esse caminho em busca de respostas e voltei com mais dúvidas, mas fiz amizades que nem imaginava que iria fazer, não é? Você vai, por mais que você faça esse caminho com pessoas, mas é sempre você. Você sempre está sozinho nesse caminho. Depois, como uma boa paraense, adoro um açaí. Descobri um lugar que vende açaí aqui, que vem daí de Belém, vem da Polpa Norte, vem quem vai para Mosqueiro, de Benevides. Vem de Benevides
pago 16 euros, quase 17 euros, isso é muito, se for converter, mas uma vez ou outra não faz mal. Também consegui depois essa farinha de tapioca, charque e farinha d'água, com uma paraense que mora em Madrid. Então, eu comprei dela e ela mandou para mim via CTT, que é os nossos correios. Também consegui comprar o tucupi e, vez ou outra, na minha casa tem comida paraense. Pronto, essa sou eu. Por trás, não é, de tudo isso, na minha parte profissional, dentro do hospital, como fisioterapeuta. Portanto, Brasil e Portugal. Há uma rixa, não é? Brasil e Portugal. Inclusive, esses dias saiu uma nota dizendo que Portugal lançou uma inteligência artificial que vai ensinar os portugueses a falarem o português correto. Isso dá muita discussão e muita rixa entre o Brasil, os brasileiros que aqui estão, contra os portugueses, não é? Então, migrar para Portugal é um dos países que logo vem na cabeça por causa da língua. Mas a língua também não é tão fácil. Aqui há muitos dialetos que nós não usamos. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu tive que me adaptar. As minhas práticas e a minha comunicação, sobretudo com os meus pacientes, que aqui nós chamamos de utentes. Então, é comum falarmos aí bumbum de uma forma mais sutil. E aqui não se fala isso, se fala rabo e se fala cu. Para mim, isso soa muito estranho. Hoje em dia, eu falo isso normal dentro do meu ambiente de trabalho, até se eu tiver, por exemplo, dentro da minha casa, eu solto isso. Mas que é o hábito, não é? Depois você vai pegando aquilo e vai começando a falar o dialeto deles. E às vezes não é imitar, e sim se adaptar àquilo, porque você vai se tornando hábito, não é? Portanto, a língua, por mais que seja a língua portuguesa, é diferente do nosso português, não é? Mas entra aí outra coisa, qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Para mim, talvez possa ser qualidade de vida diferente para um colega meu, para vocês. Talvez a qualidade de vida para mim seja sair na rua e ter segurança pública, mas para uma outra pessoa, talvez qualidade de vida seja estar dentro da sua cidade, envolvido na sua cultura, ao lado dos seus parentes, não é? Então, é bem complicado isto. Então, temos que individualizar. Depois, oportunidades. Será que Portugal realmente tem tantas oportunidades como vemos? É um pouco difícil. Aqui tem que se reinventar sempre. Quando eu cheguei aqui, como eu disse no início, eu sabia muito da realidade daqui de Portugal. Eu já vim como fisioterapeuta, não é? Para mim foi tudo muito fácil. Tinha família aqui, mas a primeira oportunidade que eu tive de trabalho foi numa clínica onde eu atendia mais de 30 pacientes no dia e eu tinha que fazer mais de 30 massagens no dia. Porque a fisioterapia aqui ainda é muito fechada, agora que ela está começando a querer engatinhar. Agora que tem ordem, antes, quando eu cheguei aqui, não tinha ordem, era só a DGS, que é o que regulamenta o Sistema Único de Saúde aqui, não é? Era a DGS que regulamentava a profissão do fisioterapeuta, então agora que tem ordem, portanto, eu tinha que fazer mais de 30 massagens no dia, então era muito difícil. Para mim, aquilo, eu fiquei... O que eu vim fazer em Portugal? O que eu vim fazer da minha vida em Portugal? Foi muito difícil, meu primeiro ano aqui foi muito complicado. O que me acalentava
era os fins de semana, quando eu tinha aula do meu mestrado, eu tinha aula todas sextas e sábados. Então, eu não morava no Porto, eu morava em Arcos do Valdevez, que já é uma cidade pequena, que já vai quase chegando à Espanha. É onde moram os meus tios, onde mora o meu avô. Então, eu morava lá e me deslocava todo fim de semana para o Porto. O que me acalentava era ir para o Porto, porque eu via gente, eu via cidade grande, então encontrava com as minhas amigas do mestrado, não é? Então, aquilo me acalentava bastante, me acalentou e foi o que me segurou naquele momento inicial. E eu acho que todos nós imigrantes temos isto. Acho que o primeiro ano, até ali o segundo, é muito difícil. Mas superei isto, terminei o mestrado, tenho essas amizades até hoje, adoro o Porto, sempre estou lá. Daqui para o Porto é como se fosse Belém Mosqueiro, muito perto. Perto em tempo, não é? Em quilômetro é mais. Mas é 30 minutos da onde eu moro atualmente, já não moro mais com a minha tia e com meu avô, já tenho a minha casa, moro em Vila Verde, próximo ao hospital, moro a 1 quilômetro do hospital, vou andando, quando não vou no meu trotinete, aqui chamam de trotinete, que é aqueles patinetes elétricos, não é? E assim eu descrevi um pouco para vocês como é a fisioterapia aqui. Fisioterapia, não é? Está engatinhando, ainda está sendo quebrado aquele paradigma de massagem. O paciente chega comigo, quer massagem, eu falo, não, você não precisa de massagem, você precisa disso, 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 para alcançar isto. Não é uma massagem que vai fazer você ter força, não é uma massagem que vai fazer você andar. Então, temos que quebrar um pouco isto aqui ainda. Ana, uma pergunta. Sim. Você disse, né, não é eles procuram fisioterapeuta por conta da massagem, mas quem é o profissional que eles procuram para reabilitação, já que eles não procuram fisioterapia para reabilitação? Sim. No Brasil, não é, o profissional de primeiro contato já é muito fisioterapeuta. Ele diagnostica e trata, não é? Aqui é diferente. Eles, a não ser que se for uma pessoa que já tenha mais conhecimento, já é mais orientada, já é mais instruída, ela vai logo ao fisioterapeuta de forma particular, não é? Tem que pagar. Quando não, vai ao médico de família, aqui se tem muito médico de família. O médico de família, então, passa um P1, que nós chamamos de o P1 é a credencial, e essa credencial manda para o fisiatra. O fisiatra, então, depois tem que dizer o que aquele utente vai fazer, o que aquele paciente vai fazer. E, às vezes, o fisiatra nem chega a olhar aquele paciente, percebe? E depois faz uma prescrição de coisas erradas. Vou dar um exemplo. Eu já recebi paciente quando trabalhava numa clínica, que era aquela clínica que eu disse ao início, e a minha especialidade é oncologia. E a senhora tinha feito uma mastectomia, depois tinha colocado prótese de mama, só que já tinha há anos. Normalmente, quando não se tem uma reabilitação inicial, evolui para uma tendinite de ombro, não tem amplitude suficiente, e aquilo vai acarretando outras coisas, né? outras patologias dentro desse complexo aqui do ombro. Ok. Então, essa utente chegou comigo, vinha com a prescrição do fisiatra, que é totalmente diferente do Brasil, onde nós fazemos o nosso tratamento de acordo com aquilo que nós estudamos, não é? Pronto, e veio para mim para me fazer ultrassom do ombro. Ultrassom é uma máquina, não é? É um recurso da eletroterapia dentro da fisioterapia. E quando eu olhei aquilo, eu falei assim, eu me recuso a fazer. Então, eu fui com a dona da clínica, que era, então, fisioterapeuta. Falei, olha, minha especialidade é essa, eu recuso a fazer isto, por isto, e expliquei o embasamento científico, o porquê eu não iria fazer aquilo. Ela não gostou?
Ela pediu para eu fazer e eu não fazia. Me recusava a fazer certas condutas que o fisiatra mandava eu fazer, não é? Ele mal via o doente, às vezes nem via o doente, prescrevia assim da cabeça, não é? Essa é a realidade daqui, em relação à reabilitação. Acho que eu te respondi, Vitória. Respondeu sim, obrigada. Nada. Pronto. Depois, continuando, não é? Só terminar essa linha de raciocínio. Hoje em dia, como eu trabalho já dentro do hospital, nós também temos o fisiatra. No Brasil já é muito difícil ver um fisiatra, é mais ortopedista, não é? Poucos médicos agora se especializam em fisiatria. Tem um fisiatra, inclusive o fisiatra da minha unidade é brasileiro, mas ele veio para cá muito novinho, ele veio para cá já tinha 17 anos. E ele formou aqui, não é? Fez medicina aqui, formou aqui. E então ele chega comigo e me pergunta: olha, o que tu acha daquele paciente assim, tal, e nós vamos conversando. Então tem aquela troca, aquele feedback muito, muito legal, muito bacana entre eu e ele. Diferente das outras unidades, quando eu já passo, já é outro fisiatra, porque cada unidade tem o seu fisiatra, não é? Então ele é muito aberto a isso, porque ele sabe dessa realidade que é diferente, não é? Portanto, fiz um breve resumo do aspecto, como é a fisioterapia, a realidade da fisioterapia aqui, que é totalmente diferente do Brasil. Então, é um choque, assim, muito grande. Saber e depois estar inserida dentro desse sistema de saúde público, que é público, mas é melhorado. O SUS, ele é perfeito, é lindo no papel. Na prática, ele peca. Aqui é o contrário. Então, é uma faca de dois gumes, não é? Depois, nós temos a distância. A distância, atualmente eu tenho em Belém a minha mãe, ela já esteve aqui, mas está aí. O meu avô que mora aqui foi passar férias e vem com ela agora. Então, a distância, o que eu ainda tenho em Belém é a minha mãe, de resto tem a minha família aqui. Meu irmão mora aqui, mora numa cidade próxima à minha, 10 quilômetros da minha casa, mais ou menos. Então, eu saí da minha zona de conforto. Eu saí daquilo que eu tinha, que era confortável para mim, que eu morava com a minha mãe, não é? Não precisava me reinventar, sempre reaprender as coisas. E eu acho que isso foi muito importante para eu crescer pessoalmente e profissionalmente. Vivenciei e vivencio sempre uma cultura diferente, não é? Vou mostrar daqui a pouco umas fotos para vocês das tradições que aqui tem. Mas o meu coraçãozinho é de Belém. Apesar de eu amar Belém, hoje em dia eu não me vejo mais em Belém. Pode ser que daqui a um tempo eu mude o meu pensamento, não é? Mas eu já me sinto pertencente aqui. Tanto é que quando eu viajo, eu fico assim, já quero voltar para casa, quero voltar para Portugal. Porque eu já tenho aqui como a minha casa. Aqui eu mostro para vocês tradições culturais da época junina. Aqui nós temos São João, não é? Esse é o São João de Braga. Eu moro no distrito de Braga, eu não moro em Braga Centro, eu moro a 15 minutos de Braga. É uma cidade que se chama Vila Verde, mas que pertence a Braga, porque a divisão aqui não se dá entre cidades e bairros, se dá entre distritos, cidades, freguesias e lugares. Então, eu moro no município de Vila Verde, que pertence ao distrito de Braga. A minha freguesia é Vila Verde, porque eu moro no centro, mas o lugar também é Vila Verde, porque eu moro no centro. Então, a divisão aqui é um pouco diferente.
Depois, aqui do outro lado, isso é o Santo Antônio, nós chamamos aqui de Sardinhada. Em Belém, o Grêmio Literário Recreativo Português sempre faz, não é? O Festival da Sardinha. Aqui também fazem isso, se chama Sardinhada. E esse é o complexo do hospitalar. Eu trabalho nesse prédio atrás, esse alto, dá para ver assim umas janelinhas. Eu trabalho nesse prédio. Por baixo é o infantário. Depois, pela parte da frente, é o colégio. Tudo isso pertence, é um complexo, tudo isso pertence ao hospital. E a nossa provedoria, que é a pessoa que gere, não é? A Santa Casa de Misericórdia daqui de Vila Verde, promove todos os anos, entre os funcionários, uma sardinhada. E é engraçado porque é no horário de trabalho, então as pessoas se revezam para descer, para comer pernil, para comer sardinha, com pão, assada. Eu não tirei foto nesse dia das pessoas assando a sardinha, mas aqui ainda era o início da festa, eles ainda estavam organizando. Mas depois estava cheio, e tem dança, tem festa. É engraçado, isso é no hospital, no meio do trabalho. E então, isso deixa, assim, um pouco mais, o nosso coração mais acalentado e mais inserido nessa cultura. Para mim, hoje em dia, isso já é muito normal, eu adoro sardinha, sempre gostei, então, no dia da sardinhada, eu como muitas sardinhas. E aqui no São João, eles fazem um desfile, nós chamamos na noitada de São João, ou seja, do dia... na véspera do São João, eles chamam aqui noitada do São João. Então, eles soltam balão, ficam à noite, essa rua fica tomada de gente. Não consegues andar, de gente andando na rua com os martelinhos, eles dão martelada na cabeça, e a cada martelada que você levar na cabeça é boa sorte. Quando tem o cortejo, que são as senhoras que passam pelas ruas com alho, poró, com diversas folhas na mão, elas também vão batendo na tua cabeça, que é para te desejar também sorte e te abençoar, como se fosse uma espécie de banho de cheiro. Aqui sou eu e a parte da minha equipa, não é? Que a minha assistente social é depois a de azul atrás de mim, é uma das auxiliares da minha unidade, do hospital. E aqui temos alguns utentes conosco. Eles sempre, os que conseguem, obviamente, fazer levante para a cadeira de rodas e descerem para os convívios, eles vão, nós levamos, os outros, infelizmente, ficam em cima porque são acamados e participam também dos convívios conosco em cima, mas de outra maneira, de outra forma. E esse dia é o dia do Magusto, foi agora, no início de setembro. Aqui nós chamamos Verão de São Martinho. Acaba o verão, as temperaturas começam a descer porque entra o outono, e é engraçado porque na semana do verão de São Martinho, realmente é um verão no meio do outono. As temperaturas estão altíssimas ao longo do dia e depois caem à noite. Hoje já está frio, diferente quando foi o dia do verão de São Martinho, não é? Do Magusto. Foi mesmo no dia de São Martinho. E, normalmente as pessoas se reúnem, colocam castanhas, se vocês verem esses pontinhos, são castanhas, as pessoas pegam aquilo quente mesmo, quebram e comem, as castanhas portuguesas, e a mão fica com cinza, então você vai e passa na cara, as pessoas correm, e depois em volta tinha crianças, porque as crianças também do colégio do infantário participam do Magusto, então é um momento da cultura deles, não é? Então, depois, desafios e superações fora do Brasil. As pessoas romantizam muito a vida fora do Brasil, mas nem sempre ela é assim. É muito fácil ver de fora, mas quem vive, não é? É um período adaptativo. Hoje em dia, eu já me sinto pertencente aqui, apesar da barreira linguística. Quando eu estou no meio deles, eu começo a puxar mais o dialeto deles, e quando eu já estou no meu meio, entre brasileiros, eu já puxo menos. É como se fosse automático. Eu
desligo aqui e ligo ali. Então, isso faz parte, não é? Acho que se também fosse para outro lugar, de outra língua, por exemplo, um país que se falasse a língua inglesa, também seria igual. O engraçado é que nós esquecemos algumas palavras. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu fui ao supermercado e queria comprar a abobrinha. E aqui não é abobrinha, aqui se chama courgette. E eu olhei para a courgette e falei, não é courgette no Brasil. Eu queria lembrar o nome da courgette, que era abobrinha. Eu fiquei dias e dias para tentar lembrar o nome e eu não conseguia. Tive que ir ao Google. Então, às vezes, parece que a pessoa esqueceu as suas origens, não é? Esqueceu as suas raízes, mas não. Acontece mesmo, quando deixa de ser habitual ali no dialeto, vamos perdendo. Mas uma coisa que eu nunca perdi foi o meu égua. O égua é sempre, eu solto sempre, sempre. Pronto. Sobre desafios, habitação aqui é muito difícil atualmente. O custo de vida em Portugal atualmente está muito caro. Oferta, demanda e procura. A imigração para cá está muito forte, não só de brasileiros, como dos ucranianos, porque vieram alguns refugiados da guerra. Outros já estavam aqui porque a comunidade ucraniana aqui é muito grande. Atualmente, existe a comunidade dos países, a CPLP, Comunidade Portuguesa que falam a língua portuguesa, não é uma comunidade, que abrange alguns países aqui da África, então eles também migram para cá. E fora outras pessoas que também, outras etnias que também migram, então a habitação aqui está muito difícil, está muito cara. E isso tudo leva ao preconceito, a tão falada xenofobia. Então, nós temos, ao mesmo tempo, ainda hoje, para mim, mesmo eu já estando adaptada, algumas coisas me deixam muito triste. E propriamente dentro do meu trabalho, eu tento corrigir alguns amigos meus com algumas falas que eles soltam. Não, que às vezes não é por mal, é que eles foram inseridos naquele meio e que os pais passam para os filhos e que eles vão passar para os filhos quando tiverem, não é? Então, se não for quebrado aquilo, eles vão continuar transmitindo. Então, eles aprendem algumas coisas comigo, como eu também aprendo algumas coisas com ele. Então, eu tive que me adaptar no trabalho, tive que me adaptar na minha vida pessoal, não é? Aqui em Portugal. Eu coloquei aqui, então, que crescer necessita que você saia da sua zona de conforto. Eu estava na minha zona de conforto em Belém do Pará, onde eu conhecia, estava em crescimento profissional, estava subindo com a minha carreira profissional, mas estava dentro da minha zona de conforto. Então, para mim, era tudo muito fácil. Ao mesmo tempo que eu reclamava, eu dava conta. Agora, quando você sai daquela sua zona de conforto, você tem que dar conta sempre. Então, não tem momento para reclamar, até você perceber que você consegue. Então, é só o início, não é? Eu vou agora mostrar uma coisa aqui. Ao longo disso, eu fui inserindo na minha vida, não é? Que eu peguei alguns sonhos, planos e metas e transformei em conquistas, que foi a minha vida no digital. Portanto, eu sempre gostei muito de estudar sobre alimentação, sobre estilo de vida, sobre estilos de vida das culturas diferentes, envolvendo a alimentação. Então, eu comecei a divulgar isso nas minhas redes sociais. Alguns amigos meus já vinham me falando isso há muito tempo para eu iniciar, não é? Mas eu depois perdi a vergonha e comecei a criar conteúdo da minha maneira. Então, atualmente, eu estou dentro desse mundo digital. Não falo
da minha profissão, porque eu acho que eu não uso a minha rede social para divulgar a minha profissão da fisioterapia como outras pessoas hoje em dia fazem, não é a sua divulgação pessoal, profissional dentro das redes sociais. Eu fui para outra linha de divulgação, outra linha de marketing, não é? Até que chegou um dia que eu recebi recebidos de verdade, que não precisei pagar. Então, foi um processo que eu não imaginava, não é? Comecei por hobby e hoje em dia tenho parceria com essa linha, com a Prozis, que é uma marca que tem dentro da União Europeia e que está expandida também dentro da América do Norte. Então, eu deixo aqui uma frase que não ter vergonha é saber que o não você já tem, mas que a ousadia pode abrir portas para o inesperado. E foi o que aconteceu comigo, não é? Abriu portas para o inesperado nessa parceria, abriram portas para o inesperado, que foi ter vindo para Portugal, porque eu não esperava vir para Portugal. Portanto, aqui sou eu, quando vi a primeira vez a neve, em Portugal, que aqui neva, em cima do monte, próximo à casa da minha tia Neva, que ela já mora na extremidade próxima à Espanha. E obrigada. Obrigada por ter compartilhado, por ter me deixado compartilhar aqui um pouco da minha trajetória em Portugal, um pouco dessa minha trajetória da minha vida acadêmica e da minha vida pessoal, descobrindo Portugal. Pronto. Se tiverem perguntas, dúvidas, fiquem à vontade. Espero ter contribuído com vocês para que vocês possam sair das suas zonas de conforto, mesmo estando em Belém do Pará. Obrigada, Ana. Você pode parar o compartilhamento. Espera aí, deixa eu... Peraí, pronto. Ana, antes das perguntas, esse é o nosso líder do GPS, professor Dr. Ricardo Pinto, coordenador do evento. Olá. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Estava ouvindo atentamente sua brilhante apresentação e, mais uma vez, eu fico muito feliz de ver pessoas jovens com garra, com desafios, enfrentando todas as adversidades que vão acontecer. Eu tenho um pouquinho na origem portuguesa, eu sou neto de português. Né? Como eu. Isso. Então, você falando, eu tive a oportunidade de levar muitos estudantes para aí ao longo de 10 anos, o pessoal fazer mestrado, doutorado, em várias cidades, especialmente em Vila Real, no próprio Porto, e em especial em Lisboa, além de outras localidades, mas eu sempre gostei muito. Você colocou aquelas 8 palavras ali entre as bandeiras, eu estava viajando no tempo, lembrando de muita coisa boa. E eu vi aí que você passou uma mensagem muito legal para quem está jovem aí, por exemplo, que é fisioterapeuta, está estudando, né? Me parece que o mercado é inexplorável ainda, né? Então tem que explorar bastante. Isso é verdade. Quem vem para cá com visão de empreendedorismo cresce. Exato. Então, todas essas situações que você muito bem colocou, né? Eu pude vivenciar a questão dos preconceitos, das dificuldades, isso é normal, né? A gente precisa ter realmente uma boa preparação, uma boa cabeça, porque a gente vai enfrentar isso em qualquer lugar, né? Claro que em alguns lugares mais ou menos, a própria concorrência ativa isso, né? Quando você começa a sobressair, no meio acadêmico que eu vivo, se você vai para a universidade lá e você não é doutor, eles nem te olham, é uma coisa assim meio complicada, mas a gente vai para frente, vai mostrando o serviço, né? E eu tive uma oportunidade, um tempo de morar aí como convidado
Não fui porque lá em casa não tiveram coragem de ir, mas paciência, né? É difícil, não é? Sair da sua zona de conforto. Eu estava, inclusive, eu sempre conto essa história, eu estava numa reunião, quando eu recebi uma ligação, falei, olha, estou acabando de receber um convite, vem para cá ou não? Ah, não, vamos ver os meninos. Porque menino, está tudo grande, não tem nada de menino, né? Então, é assim, eu tenho também as minhas decisões, né? Eu acho que a gente precisa ter coragem, né? Então, Portugal, eu tenho o maior carinho, né? Eu sempre dizia, era o país mais barato, era o país com maior facilidade da língua, era o país confortável, a comida um pouco próximo da nossa, e a nossa paraense é imbatível. Exatamente. Tem tudo, muita relação legal, né? E tivemos a maior colônia portuguesa aqui no Pará há décadas, há centenas de anos atrás, né? Então, mas assim, a mensagem que você trouxe exatamente veio ao que a gente precisava no evento. Mais uma vez, oportunizar as pessoas a conhecer, saber que não é só botar a mochila na costa e vai embora, que lá está tudo certo, que lá é o melhor do mundo. Não. Vai ter que enfrentar desafios, vai ter que enfrentar, passar por barreiras, né? Tem que ter coragem, vai dar vontade de chorar, vai dar vontade de voltar. Você ainda tem um apoio familiar, né? Avô, tia, mas muitos não têm, vão ter que ir sozinhos. A mulher, por sua vez. E mesmo tendo ainda é complicado. E outra, mudou um pouco, mas a mulher ainda era mais perigoso, mal vista, né? Pelas próprias portuguesas, que tinham uma barreira muito grande com a mulher brasileira, a mulher bonita, enfim, tem muita coisa para ser pensado. Mas, com a devida autorização sua de ter sido gravada, a gente vai tentar levar mais pessoas, divulgar o seu canal, né? Eu peço que a Vitória passe isso também, coloque na legenda da sua apresentação o seu canal, para que mais pessoas acessem a sua atividade nutricional, né? Já nós vamos ter um convidado internacional aqui que vem da Suíça, falando de outros países, que também faz esse tipo de atividade, né? É muito legal, é uma riqueza de experiência. E, Ana, eu realmente quero te parabenizar, te desejar ainda mais sucesso, que sucesso você já está tendo, mais sucesso na fisioterapia, que eu sei que acompanhei bem a área da saúde portuguesa, tive convênios com a área da saúde, e lá tudo os únicos cursos, né, de medicina, só tinham 4 ou 6, que é só instituição pública. Agora que abriu na Fernando Pessoa, do Porto, né? E a instituição, e diferente da nossa realidade brasileira, as instituições públicas são pagas. O meu mestrado foi feito numa faculdade pública, que é a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, não é? É como se fosse a nossa federal, e é dividido depois em polos, e eu fiz no polo de medicina, dentro do Hospital São João, que é o hospital de referência do Norte. Conheço. Só que é pago. E foi o mestrado, esse é um dos mestrados mais caros da instituição. Eu tenho amigos que vieram do Brasil, que são médicos também para fazer, alguns voltaram, outros estão aqui, ficaram aqui, vivem aqui. Pagavam o dobro do que eu pagava. Eu pagava menos por causa de eu ter a cidadania, então eu conseguia pagar menos, que eu pagava como se fosse igual a um cidadão português. E eles pagavam o dobro, então eu já achava caro o tanto que eu pagava, eles pagavam muito mais. Então, é uma realidade muito diferente do que nós estamos habituados no Brasil. Então, aqui qualquer instituição, mesmo que seja pública, se paga. Tenho uma prima minha faz universidade agora, e ela também paga. Isso, ainda assim é mais barato que aqui, né? Ainda assim as anuidades, né? É barato dependendo do seu padrão de vida. Sim, mas a gente comparar que um curso de medicina aqui em Belém custa 10, 12 mil a mensalidade. Sim, sim, obviamente, sim. Então, sim. É algo que... Então, mas, por exemplo, a própria medicina, né, que só era em instituições públicas, e eu não sei a diferença agora do valor para uma instituição paga, né? Porque eu tive o prazer de conhecer a Fernando Pessoa, o dono, que era o reitor, o hospital, que fantástico. Eu não sei se o preço é totalmente diferente da pública, né? Porque foi
é recente que eles começaram a... Sim, a particular sempre é um pouquinho mais caro. Porque, na realidade, era a primeira exigência, uma das exigências era ter hospital, e era a única universidade que já tinha hospital também, né? O centro de odontologia é muito bom, de fisioterapia, etc. Então, eu acho assim, Portugal tem muita coisa interessante, né, que nós brasileiros precisamos conhecer, vale muito a pena. Você está ali com mais fácil acesso para conhecer outros países da Europa, né? Porque à medida que você chega lá, é mais fácil, pode se deslocar de trem, de ônibus, etc., né? Então, e até mais barato. Muito mais barato. Passagem bem baratas de... Sim. Aqueles voos de sacola... 30 euros. O voo de sal da mochila, então, é mais barato, né? E fora que dá para se deslocar de carro, eu já fiz e um dia a costa do Mediterrâneo, voltei para cá, para Portugal. Foram 11 horas de viagem. Olha aí. Né? Seguidas. Só parava nos postos, não é? Para abastecer, comer um pouquinho e seguir. Então, é uma realidade diferente nossa, não é? Perfeito. Só para cortar o estado do Pará. Deus o livre. Além das nossas estradas, né? Pois é. Então, espero que você esteja pronto para nos receber aí. O GPS em 2025 já está planejando as suas visitas técnicas internacionais, para quem quiser. Com certeza. Portugal está na rota, obviamente, né? Como já outros países, mas Portugal é uma prioridade. Então, se a gente conseguir concretizar isso, vamos bater a sua porta, né? Fiquem à vontade, sintam-se à vontade para também quiserem vir até a unidade ou apresentar-vos a unidade, quem for da área da saúde, não com certeza. Se vierem ainda nessas épocas festivas, junina, na época do Magusto, vocês até participam conosco. Opa, a época da sardinha é muito bom. Exatamente. Eu sou amante do porco, né? A cidade meia alhada, não sei se você conhece, a cidade dos leitões, é um negócio espetacular. Então, são os pontos importantes. Então, muito obrigado em nome do grupo, né? E aí deixo para outras pessoas. Eu acho que tem alguém aqui pedindo. A Vitória quer falar também. Obrigado mesmo, hein? Obrigada, Ana. Obrigada, Vitória. Obrigada pelo convite. Compartilhar, né, o teu lifestyle no Instagram também proporcionou que eu pudesse te ver, visualizar as tuas atividades e convidar para participar, né, do nosso evento. Antes de fazer uma pergunta, né, que queria fazer em relação até a questão de educação física, né, mas antes disso, se eu compartilhar a foto da sua mãe, nossa, veio uma memória aqui, porque eu lembro que ela era muito amiga da minha mãe, e eu lembro muito da minha mãe quando eu vejo as amizades dela, né? Eu lembro muito. Eu também, eu lembro, esses dias eu estava até lembrando com meu irmão da tua mãe, de uma situação que aconteceu. Eu lembro que eu ia para tua casa, a gente brincava, né? Nossa, olha como é, não é? Olha como funcionam as coisas, né? Mas, assim, em relação às tuas atividades no Instagram, por exemplo, eu vejo muito que você faz muitas atividades físicas e tudo mais, né? A gente tem alguns profissionais de educação física aqui, e eu queria entender como é essa profissão aí em Portugal, né? Se tem acompanhamento, como é personal, questão de... A gente viu muito hoje não, nas palestras anteriores, sobre atuação profissional em um hospital, por exemplo. Né? Aqui a gente já tem algumas oportunidades referentes a isso. E aí eu queria entender mais ou menos se você conhece, como é que funciona aí. Sim. Dentro da realidade hospitalar, não temos profissional de educação física. Mas, como eu disse, eu trabalho num complexo, não é? E embaixo tem o colégio, e lá tem 2 profissionais de educação física que são os professores. Então, essa é o único profissional que está inserido ali, mas não é dentro da saúde, não é dentro do contexto hospitalar. Em relação aos personal, às academias, que aqui nós chamamos de ginásio, tem bastante, inclusive tem muitos que fazem aulas personalizadas de forma online. Muitos brasileiros que vêm para cá começam a se divulgar desta maneira. Não sei te dizer se precisa ser validado o diploma. Essa parte eu desconheço. Eu conheço, por exemplo, sei falar da psicologia, sei falar de algumas áreas, porque tenho amigos em comuns, não é? Mas
Sobre a educação física, especificamente na hora da validação, eu não sei te explicar. Mas, pelo que eu percebo, eles vêm para cá e alguns promovem essas atividades dentro das unidades, dentro das freguesias, que são os bairros. Então, são aquelas aulas em grupo que tem para idosos, eles vão às freguesias, às juntas de freguesias, fazem uma parceria. Provavelmente ele deve receber alguma coisa, mas também, às vezes, também se não receber, ele auto se divulga, então tem essa troca, não é? Então, ele se demonstra e recebe depois alguma coisa em troca. Aqui tem muito isso. Então, as juntas de freguesias promovem muito isso, profissional de educação física que faz yoga aos fins de semana, tipo, aula de graça, as pessoas não pagam nada, é só ir lá se inscrever e participar. Tem muito isso. E tem muitos brasileiros também dentro dos ginásios sendo instrutores, sendo que aqui é o instrutor normal e depois tem os PTs, não é? Que são os personal trainer. É um pouquinho mais caro o personal trainer aqui. Eu já fiz ginásio, atualmente eu não faço mesmo dentro de casa, os meus exercícios e corro, eu gosto muito de correr, é um hobby que eu adquiri, mas fazia falta um profissional de educação física comigo dentro das unidades. Eu posso colaborar nessa pergunta da Vitória, diferencia um pouco do Brasil. Em Portugal, não é como aqui, licenciatura, e agora licenciatura e bacharelado, você tem... Aqui é tudo licenciatura. Você tem curso para formar professores para infantil, professores para escola, treino desportivo, para o futebol, então são variações, eles mas tudo vai daqui, exatamente. Assim, lá na ordem, que eles chamam ordem, né, no conselho, para validar, sim, para atuar. Isso é exigido, sim. Então, obrigada, Ana. Tem pergunta aqui, não? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Não, também não. Aqui no chat não tem. Se não tiver... Deixa eu ver aqui. Não tem. Mais alguém? Tem alguém que queira perguntar, fazer alguma contribuição para a Ana? Se quiser vir para cá ser profissional de educação física, eu esqueci de colocar isto, não é? Esqueci de falar, mas eu também sou fisioterapeuta, já vou para a minha 4ª época num clube de futebol, numa equipe de futebol que se chama Arcos de Valdevez, que é onde mora a minha família, não é? A equipa principal hoje em dia está jogando o Nacional e a equipa de base, que é o sub-17 ao 19, está jogando o Distrital. Então, é o meu 4º ano já com eles, sendo fisioterapeuta. E se quiser vir, fica à vontade que eu consigo te inserir dentro dessa equipa. Pronto. Eu vou, então. Já não basta ir na tua casa para brincar contigo aqui, né? Então, Ana, obrigada. Olha, continue essas atividades no Instagram, porque, nossa, é muito legal te acompanhar. Eu vou postar realmente no YouTube, né? E colocar lá o teu user. Tá? Muito obrigada pela tua participação. Obrigada. Daqui a pouco a gente também já manda o certificado e pode fazer suas considerações finais para a gente encerrar nossa sessão. Pronto. Eu queria agradecer, não é, pela oportunidade, por falar um pouco aqui da minha trajetória. Eu quis ser mais descontraída, mais dinâmica, para não ser aquele algo muito técnico, não é? E fico feliz que vocês tenham gostado e sintam-se abraçados com esse projeto. Gostei muito. E o que eu puder contribuir daqui, tá bom? É só falar comigo, só me contactar, que o que eu puder ajudar dentro do meu alcance, irei fazer. Obrigada, Ana. Obrigada. Eu vou parar a gravação aqui. Pode continuar, já está no ar. Vai ficar muito longo, eu acho isso.